Então, meu boa tarde. Quem está entrando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o PL 117/2021, que está tramitando aqui no Rio Grande do Sul, e fala sobre perda gestacional e NEL. Eu vou convidar a deputada, a nossa convidada é a deputada Fransomense, que foi quem apresentou o projeto de lei, né, estadual. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, da onde surgiu esse projeto de lei, o que ele aborda, que vocês podem ler na íntegra, mas entender um pouquinho a importância, né, de um projeto de lei. Deixa eu ver se ela conseguiu. Aqui, acho que foi. Oi, Fran. Oi, Tudo bem? tudo bem? Deu certo? Deu tudo certo. Ainda Ai, que bem, deu tudo bom. certo. Bem-vinda, então, Fran, e obrigada, né? Primeiramente por estar aqui e agradecendo em nome de todo pai e toda mãe que vive a perda de um filho e que ainda vai viver futuramente e que poderá ser melhor atendido, digamos assim, por causa desse projeto de lei que tu teve a coragem de apresentar, porque é um tema muito difícil, né? Eu anotei até para comentar isso, de como é difícil abordar isso na rotina hospitalar, na rotina dos espaços de saúde. Então, eu quero te agradecer pela coragem de abordar esse tema, mesmo sabendo a dificuldade de te falar sobre. Então, bem-vinda. Eu não sei se tu começa Obrigada. se apresentando. Então, obrigada, Tati, pelo convite, né? As pessoas que estão conosco nessa live, as pessoas que conhecem, pessoas que têm esse interesse, né? Nesse assunto, que sofrem as suas dores, as suas perdas, a todas as pessoas, né? Que de alguma forma ou outra vão entender de que é um tema difícil, que ele existe, como a Tati bem falou, as que ainda serão, né? E que pena, né? Que essas fatalidades elas aconteçam, mas que bom que de certa forma, né? Desta luta que muitas famílias tiveram, se constrói algo melhor para quem passa por isso, para quem passou e para quem infelizmente passará. Então, fico feliz de fazer parte dessa grande luta, fico feliz de ter sido acolhida, né, pela Tati, por todas as famílias que a Tati representa, porque quando nos visitaram no nosso gabinete, eu não vou esquecer, quando eu vi a pauta, né, eu falei, nossa, nunca imaginei que fosse chegar até mim esse tipo de luta. E divido isso, Tati, porque é um assunto difícil da gente falar, é um assunto que o tempo talvez absorva um pouquinho da dor, mas ele nunca terminará, né? A gente sempre terá essa história para contar. E eu acho que essa grande luta de paz, né, assim como foi formada a ONG Amada Helena, veio para ajudar outras famílias, né, outras mães, outros pais, aqueles que sofrem essa dor. Ela tem esse objetivo tão grande e que ela não foi egoísta, né? Por mais que já sofreu e passou e sofre, mas criar alternativas para que a gente tenha realmente leis públicas efetivas, né, eficazes e que vão ajudar as pessoas, vão ajudar essas famílias que infelizmente passaram por isso e, como diz a Tati, ainda passarão. Então, fico feliz por poder construir isso junto, não somente no nosso gabinete, mas aqui agradecer toda a nossa assessoria técnica, mas a Tati, as pessoas que se somaram na ONG, a nossa Secretaria de Saúde do Estado, que fez suas contribuições, né? Então, foi um somatório, nós buscando juntos alternativas para amenizar, né? Para, de certa forma, tentar entender e que essa dor ela seja talvez um pouco menor ou melhor compreendida. Acho que esse é o grande objetivo. Agradecer, Tati, o convite, né, por ter sido escolhida pela ONG Amada Helena para a gente ter essa luta juntas e contem comigo.
né? Gostaria muito, muito, assim, de poder preencher esse lugarzinho que tem no coração dessas famílias. E eu sei que é difícil, né? Esse lugarzinho, ele vai existir, mas que a gente possa, de forma mais carinhosa, de forma mais humanizada, trabalhar isso, para que essa dor, ela seja menor. Então, muito obrigada por essa oportunidade e aprendendo com vocês, cada reunião a gente aprende muito. Parabéns. Obrigado a ti, né? Então, e a tua equipe, né? Que sempre a gente manteve contato. E a Secretaria de Saúde, como tu muito bem lembrou, que eles têm muita disponibilidade também, né? A gente enviou o projeto para eles, eles pontuaram coisas muito importantes. Então, assim, como nasceu, vou falar bem rapidinho de como nasceu, como a gente chegou até aqui, né? A apresentar esse projeto de lei. Na primeira Semana Gaúcha do Luto Parental, a gente teve uma audiência pública pela Comissão dos Direitos Humanos lá da Assembleia do Rio Grande, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Fran, né, Fran? E Isso aí. aí apresentamos lá, se não me engano, era o deputado Sérgio Pérez, que era o Da presidente na comissão. época, né, da comissão. E aí realizamos lá, foi muito emocionante, teve pais que falaram, teve vários movimentos, ONGs e tudo que participaram. A partir dali nasceu um grupo de trabalho que então discutiu a criação desse projeto de lei, que ele está bem legal, para quem quiser ler na íntegra, é só colocar PL 117/2021, Rio Grande do Sul, que ele vai aparecer onde ele está tramitando, e o projeto na íntegra, justificativa e tudo mais, tá? Mas eu queria trazer uns pontos muito importantes aqui, antes da gente falar um pouquinho sobre o projeto, que qual é a importância, né? Porque ontem no evento, anteontem, no evento para profissionais de saúde, a Franciele falou muito da gente compreender o lugar da gente enquanto a atividade, enquanto ação, né? O nosso papel é levar o pedido de pais e mães ouvir, então faz 10 anos que a gente ouve esses pedidos, montar ações que aconteçam de forma efetiva para que eles se sintam mais acolhidos. E o papel de deputados como a Fran, que se sensibilizam com a causa, é apresentar esses projetos e propostas para que andem adiante, né? Então, assim, de um início de um projeto até um projeto que seja aplicável, como a Fran, eu e a Fran estava comentando hoje, ele tem que passar por vários locais até conseguir que seja uma coisa possível de acontecer, né? E não uma coisa utópica, idealizada, que não vai acontecer. Mas a importância desse projeto de lei é isso, que a gente busca dar acesso a todas as mães, indiferente, em primeiro lugar, da classe social delas, que para mim é uma coisa que eu ainda não sei se é esse termo que se usa, tá? Classe social, mas eu digo assim, que aquela mãe que perdeu um filho no interior lá das Missões, lá em 16 de novembro, ela precisa ter o mesmo acesso à informação, a acolhimento, um atendimento empático, compassivo, que uma aqui de Canoas, por exemplo. E isso a gente só vai conseguir através dos projetos de lei. Então, por isso eu agradeço a Fran, que se a gente conseguir a aprovação desse projeto, daqui para frente vai ser muitos pais e muitas mães que não vão ter dores agregadas, porque o profissional vai estar melhor qualificado, porque muitas vezes a gente usa esse termo humanização, parece que o profissional de saúde não é humanizado, não é isso. Às vezes, eles não são preparados, porque durante toda a formação não se fala sobre morte, sobre luto. Como que um profissional vai saber ter uma atitude compassiva se ele não estudou aquilo, se ele não consegue ter aquela visão, né? Então, a importância da criação de protocolos, que também tem no projeto de lei, né, a criação de protocolos específicos para ajudar a melhorar a atuação profissional, então vai dar um norte para esses profissionais. E também outra coisa que eu acho muito legal para a gente falar, que é a informações corretas para os pais, o acesso a informações corretas, e a memória e identificação do filho. Então, essa é uma parte que eu acho muito importante que tem lá, que eu achei muito carinhoso, sabe? O empenho da equipe, tanto da tua equipe, quanto Secretaria de Saúde, quanto todo mundo para colocar, porque essa parte de se colocar o nome na certidão de nascimento de um bebê natimorto ou perda gestacional
é uma coisa muito delicada por causa da Constituição, né? Que lá fala que precisa nascer vivo, nascer respirando para poder ter um nome lá na certidão, ser declarado cidadão, né? Então aqui se fala que vai ser feito o registro no livro C auxiliar. Então para o pai e para a mãe vai ter aquele nome que é tão expressivo, mesmo sendo registrado em algum outro local. Eu achei muito legal a alternativa que foi encontrada, porque o nome é muito expressivo para pais e mães, né? Que Em perdem os seus Tati, filhos. Tati, me permita falar um pouquinho do nome do nosso projeto de lei, né? Então, o PL 177/2021 tem o nome, né? Institui a Lei Helena Maffini e estabelece procedimentos a serem adotados nos casos de perda gestacional, natimorto e perda neonatal nos serviços públicos e privados de saúde contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, bem como conscientizar e orientar os profissionais da saúde e a sociedade sobre a importância e a sensibilidade do assunto no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Só quero fazer esse parênteses, né, Tati, porque a Helena Maffini foi a filhinha da Tati, né? Foi ela que acabou desencadeando toda essa luta, né? E aqui o nosso reconhecimento disso, Tati, porque é o que eu disse lá no início. Isto mostra o quão forte tu és como mãe, né? Porque agora nós já temos, como é que é o nome do último herdeiro? O Hector. É o Elano e o Hector. O Elano e o Hector. Então, né, é aquilo que um dia uma cliente minha na farmácia me disse, Tati, me marcou muito. Nós temos 10 dedos nas mãos, né? Parece que se a gente tirar um não vai fazer falta, né? Pô, sobrou 9. Ninguém substitui o lugar de ninguém, né? E eu acho que essa lei ela vem para amenizar isso e depois toda a questão pós, né? Depois que acontece, os dias continuam, os anos passam, aquela data marca, ela não apaga, né? Mas assim, desculpa fazer esse parênteses porque, né? Com muito carinho, né? A Tati emprestou o nome da Helena para essa lei, então realmente já faz história e está na nossa história do nosso estado. E eu assim creio que a gente vai aprovar essa lei, a gente vai fazer esse convencimento com os nossos colegas deputados, que eu tenho certeza que serão sensíveis à causa, mas muito mais do que isso, essa construção feita com os profissionais que estarão lá na linha de frente, né? Ela é o que nos move, porque eles vão estar ali nesse momento mais difícil, né? Porque muitas vezes, Tati, me corrija, a mãe chega na maternidade com a bolsinha para levar seu filho para casa. Ela não sabe dessa fatalidade, né? Então, são esses profissionais que têm que estar preparados para acolher, para conversar, aquele abraço que hoje a gente não pode abraçar em nenhum momento. Tu já pensou como tem sido hoje, né, Tati? Tu chegar numa maternidade e muitas vezes sair, né, sem o filho. Então, enfim, é uma luta muito grande, mas eu quis fazer esse parênteses porque a lei leva o nome da Helena, né, da nossa amada Helena, porque a gente não conheceu ela e todo mundo já tem ela no coração, né? E assim como tantas mães passam por essa luta. Mas deixa tu continuar teu raciocínio e eu te ajudo aqui com os principais tópicos que a lei vai abranger, né? Pranto me emociona. Só por isso que eu não falei da Helena, porque eu me emociono e daí às vezes eu não consigo manter o meu raciocínio, sabe? Porque realmente tudo surgiu a partir da morte dela. Então, nem é da morte dela, na realidade é da vinda dela. Então, quando eu celebro e eu trabalho há quase 10 anos em homenagem a ela, não é da morte dela, é da vinda dela. Então, a Helena me transformou como mãe, me transformou como pessoa. Hoje eu tenho uma visão social completamente diferente. E tudo essa mudança que ela fez em mim e na minha família foi tudo a vinda dela, né? E outra coisa... A gente não pode deixar de citar a tia, né? Que é outra A guerreira tia Flávia, né? que Que tá há 10 anos também. Tá aqui. Que é uma guerreira incansável, admirada. Assim, a gente admira o trabalho de vocês. Obrigado, Fran. E aí, quanto a profissionais de saúde, a gente teve um evento sábado o dia todo, tá? Então foi bem puxado, assim, muito conhecimento, muita coisa legal mesmo. E eles trouxeram muito isso, da dificuldade que é
porque quando a gente começou a fazer projetos direcionados a profissionais de saúde, foi sempre nessa direção de acolhimento, da gente ser acolhido enquanto pai. E quando chegamos, eles tinham as próprias dificuldades deles, então é uma rotina exaustiva, cansativa, ver o sofrimento diariamente das pessoas não é uma coisa fácil, entendeu? Sobretudo agora. E nesse evento de sábado que a gente fez, trouxeram muitos essa parte da Covid, né? Então, para o profissional também, assim, ó, o impacto que é, a gente que está enquanto sociedade muitas vezes não tem noção. E aí, num encontro de doulas, que a gente fez parte também, uma doula nos trouxe essa dificuldade. Ela acompanhou a mãe os 9 meses da gestação, né? Porque não digo que se tornam amigas, mas criam um vínculo com a doula. E aí, no parto, o bebê durou, eu acho que 3 horas, né? Não foi natimorto, durou 3 horas. E a doula estava destruída. Então, a gente acha que o profissional não sofre, ele não sente, e ele sente. Ele só precisa ter um preparo para agir a partir daquilo ali, né? Então, aconteceu, ele precisa ter o conhecimento técnico, o mínimo de preparo emocional para ele conseguir atuar, né? E é isso que a lei tanto busca trazer. E aí, além de outras coisas, né? E também um ponto importante que eu queria falar é sobre a inclusão opcional da disciplina nas faculdades. Que nesse sábado, no evento, os 2 profissionais de saúde que falaram, 2 médicos, eles trouxeram isso. Que na faculdade inteira não se fala sobre como tu chegar na família. Então, tu vai seguindo o que o médico mais velho faz. Por exemplo, tu não é preparado na faculdade, porque eu falei, estão preparados para a morte biológica. Ele falou, às vezes, nem para a morte biológica não são preparados. Então, como que eles vão saber atuar se eles não foram preparados para aquilo ali? Se a morte é uma derrota. E o médico, ele não foi... A formação no médico não é para ele impedir a morte, porque isso é impossível. A formação do profissional de saúde é para cuidar das pessoas. E a parte do cuidado está o luto também. Então, por isso a importância da gente levar sempre o nosso trabalho para locais de saúde. Eu não sei se tu quer começar abrindo algum ponto em especial. Olha só, a Cleusa preparou para nós um resuminho bem interessante. Me permita eu citar para as pessoas entenderem qual é o objetivo dessa nossa lei. E também, Tati, contar de que foi ouvindo vocês, né? Foi aprendendo, como eu disse, toda reunião a gente aprende, porque vocês trazem exemplos do mundo, não é só do Brasil e da nossa realidade. Eu acho que isso é bem importante. E a gente não tem que deixar de sonhar e ousar. Quando tu me disse hoje, Tati, quando a gente conversou rapidinho, de que o nosso projeto ele pode ser um exemplo para o país e talvez muito semelhante a países de primeiro mundo, por que não? A gente merece isso sim como cidadãos. Nós temos um plano de saúde no Brasil, o maior plano de saúde que existe no mundo. O que ele precisa hoje? Ele precisa avançar muito, mas eu acredito muito, o SUS mostrou a que veio, Tati. Nós tivemos momentos, me permita fugir um pouquinho, mas é saúde, momentos onde a pessoa chegava no hospital e ela tinha mais chance de ter um leito de UTI se ela tivesse pelo SUS do que por um plano de saúde privado. O que isso mostrou? Que é possível, sim, a gente ter um plano realmente bom, melhor e humanizado. Eu acho que humanizar o atendimento, qualquer coisa que a gente vá fazer, hoje é o maior desafio. Porque nós temos profissionais capacitados. O que a gente precisa aí é levar a conhecimento deles o que vocês nos trouxeram, que é feito em outros mundos. Então, eu vou citar aqui, Tati, bem rapidinho, assim, para as pessoas. E depois o projeto vai estar na íntegra para todo mundo poder ler e contribuir, inclusive. Então, nós temos, assim, um dos principais, né? Das principais objetivos, instituir protocolos de atenção integral à saúde da mulher diante da perda gestacional, natimorto e perda neonatal, nos serviços de saúde executados por hospitais e demais estabelecimentos de rede de atenção à saúde de gestantes SUS. Segundo, acompanhamento psicológico e social à mãe e ao pai, ou seja, à família. Poxa, se essa família já tem um maninho, né? Já tem um filho, como é que fica essa expectativa de receber um maninho, uma maninha em casa e esse maninho não chega? Né?
é outra coisa que a gente tem que se preocupar. Então, todo esse acompanhamento psicológico, né? Estar à disposição dessas famílias. Fornecer acomodação no ambiente hospitalar separado. E aqui me permita um parênteses, Tati, porque tu me exemplificou muito o que foi vivido, né? O que mães viveram, o que tu viveu, e coisas que eu não esqueci. Né? Às vezes eu tento entender como é que funciona a memória da gente, né? Não tem coisas que acontecem na vida da gente que tu sabe que aconteceu, mas ela fica longe. Mas tem coisas que eu me lembro como se fosse hoje tu me contando, né? De entrar uma senhora no quarto para limpeza no início do turno da manhã, o bebezinho não tá ali e ela pergunta: mãezinha, ele tá no banho? Né? Então, assim, são coisas, parece tão simples, e eu tenho certeza que aquela profissional, de Não fez maneira por mal. alguma, fez por mal ou querendo machucar, né? Não. Mas é a rotina, eu tô ali limpando, aqui tá a mãe, por óbvio o bebê teria que estar aqui, se não tá aqui foi pro banho, né? Ela faz um raciocínio rápido. Então, são coisas assim que realmente nós necessitamos, e a gente vê como possibilidade qualquer hospital ter um quarto, né? Não é que ele tem que ser guardado para aquilo, mas tem que ter um quarto que, quando aconteça, infelizmente, essa fatalidade, nós temos que ter um quarto diferente para pôr essa família, né? E que nesse quarto, todos os profissionais que se portarem a esse quarto, eles estejam preparados para lidar com essa situação. Que é uma situação de uma dor que ninguém imagina, só quem passa. A gente tenta, Tati, se colocar no lugar de vocês. A gente só tenta. Ninguém sabe a dor que cada um passou. É horrível mesmo, Fran. Isso eu tenho que falar enquanto mãe, que é uma situação horrível. Eu fiquei 15 dias. Hoje eu falo e conto alguma coisa sobre a morte da Helena. Ontem eu chorei muito, por exemplo, no Dia dos Pais, e fazem 10 anos quase que a Helena morreu. Então, é uma coisa muito dolorosa que eu fiquei 15 dias sem conseguir falar. Sabe o que é isso? Eu estava na casa dos meus pais, eu não tinha condição de ir embora. Eu e meu marido estamos na casa deles por 15 dias. E eu não consegui pronunciar uma palavra. Eu não tinha força, sabe? De abrir, eu não consigo nem expressar o que é. Esses primeiros 15 dias, primeiro mês, primeiro ano, sobretudo, não que diminui a dor, mas são as primeiras datas. Então, tu lembra como é ser inteiro, tu lembra como é não sentir aquele desespero. E tu anseia por voltar naquilo. E aí o processo de luto, o que é? Tu vai aprendendo que aquilo faz parte de ti. Faz parte da biografia da vida da gente. Parece uma frase clichê, mas ela é isso. Ela faz parte da tua vida como a vinda do teu filho faz. Então, por isso a importância dessas pequenas coisas, porque quando o pai e a mãe voltarem lá naquela data, lá naquele momento no hospital, vai doer a perda, vai, mas não vai ter nada agregado. Nenhuma dor colocada acima daquilo, ou uma frase dita como o profissional da funerária, quando nós víamos vindo com a Helena, ele me falou, eu disse, a Helena vai demorar, tinha ânsia de ficar perto dela, né? Mesmo ela morta, a gente não raciocina, o raciocínio funciona, mas tu não consegue mensurar o que está acontecendo. Então eu só tinha vontade de estar perto dela. E daí um profissional da funerária me falou, não, hoje está muito quente, a gente vai ter que botar muito produto nela, então vai demorar um pouco. É esse tipo de coisa. Quando eu retorno, quando eu volto lá atrás, me dói a morte dela e me dói tantas outras coisas que me foram ditas no dia, tanto pela equipe de saúde, que hoje eu sei que não foi por mal, e que me dói profundamente. E que eles não precisavam ter feito. Poderiam ser frases completamente diferentes se eles tivessem a mínima instrução do que é, porque um profissional da funerária, por exemplo, ele poderia ter me dito, olha, vai demorar. Pronto. Ele não precisava tratar a minha filha como um pedaço de carne que ia estragar. Porque foi esse termo que ele usou. A gente vai ter que botar muito produto porque tá quente, ela era muito nova, entendeu? E é esse tipo de coisa que a gente busca enquanto trabalho modificar. E realmente é uma luta enorme que quando eu olho, às vezes eu chego ter que respirar para voltar e dar mais um passo, entendeu? De tanta coisa que a gente precisa modificar, mas que pelos pais e mães que vão viver, quando eu vou desanimar, eu lembro aquele primeiro desespero, Fran. E a falta de respeito com muitas coisas relacionadas a Helena, que nenhum filho que morreu merece passar, sabe? A gente merece
eles merecem ser respeitados como os filhos que estão vivos, né? Que é o que eu sempre falo. Pessoas que chegam no velório do marido, eles não chegam e dizem, ai, logo tu vai casar de novo, não se preocupa. É falta de respeito com o marido que está morto. Agora, chegar num velório de um bebê e dizer, não se preocupa, tu é nova, logo vai ter outro filho, as pessoas acham normal dizer. Entendeu? E isso é uma falta de respeito completa com aquele filho, com a existência daquele filho, que vai ser sempre ele. Então, eu tenho o Elano, que vai fazer 8 anos, eu tenho o Hector, que está com 1 ano e pouquinho, 1 ano e 4, e mesmo assim, me dói. A Helena teria 10 anos, né? E aí é para isso esses projetos de lei, para que a gente modifique isso, né? Olha só um comentário, Tati. Eu fiquei em um quarto lindo e as profissionais foram todas muito humanas, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Um recadinho da Ana. Que legal, acho que as pessoas podem ir comentando até para ficar uma conversa mais gostosa, né, Tati? Deixa eu te dizer outra coisa que a gente colocou aqui, então. Além da acomodação, então, separada, é claro que o hospital não quer que... A gente não quer que os hospitais criem um quarto para criança, para mãe que perdeu um filho. Não, a gente não quer perder filho. A gente tem que estar preparado para que, se aconteça, exista um protocolo a ser seguido. Acho que esse é o grande desafio. A gente tem aqui também instituir meios de identificação adequados às mães e acompanhantes distintas da identificação da ala da maternidade, inclusive na emergência e na enfermaria. Isso foi uma coisa trazida por vocês, né, Tati? Talvez uma pulseirinha, um crachazinho. Bom, aí cada hospital vai ter que fazer essa normalização, né? Criar realmente um protocolo com o que é possível dentro de cada casa de saúde, né? Talvez possa ser uma pulseirinha com cor diferente, ótimo. Vamos torcer para que a gente chegue num consenso, né? Quanto mais padrão a gente tiver, mais fácil é da gente exigir que a lei funcione e as pessoas terem conhecimento, saber que é de direito delas. Outra coisa que nós temos é garantir a participação do pai ou outro acompanhante de livre escolha da mãe durante a retirada do feto, natimorto ou neomorto. Oferecer um espaço específico para oportunizar a despedida dos pais para com o bebê. Isso também foi muito colocado, né, Tati? Como que é um momento que hoje as pessoas estão sentindo na pele. Muitas famílias sentiram no Covid, né? Não tiveram o tempo da despedida. E como faz parte isso? Porque isso faz parte do luto, né? Da gente processar esse momento. Que a gente tem uma caixinha de informações. E ali essa caixinha foi tirada, né? Ela não existe. Então, como ela é importante também nesse momento. Possibilidade de decisão sobre a realização de sepultamento do feto, bem como a decisão de sepultar o feto utilizando funerária convencional e se haverá cerimônia de encomendação e sepultamento. Então, isso também foi colocado dentro do projeto. Nós temos a equipe do hospital deverá comunicar a perda gestacional à equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária de referência. Para que daqui a pouco não chega lá na consulta dos 7 dias, daqui a pouco tirar pontos de uma cesárea, a reconsulta, e a médica perguntar, e como é que tá o nenê? Tá mamando, né? Que são perguntas, a gente volta a dizer, né, Tati? A Tati falou muito isso pra gente, não é por maldade, mas é por desconhecimento e despreparo. Então, ali faltou linkar essas informações, e essa informação tem que chegar no postinho lá de atenção básica, onde aquela mãe passou fazendo o pré-natal, antes da mãe. Essa notícia tem que chegar lá antes, né? Desde uma vacina, né, que podem cobrar, ligar para cobrar uma vacina. Os bebês no início ele tem muita vacina, então o posto pode ligar, o agente de saúde pode chegar na casa e se deparar com a família e dizer, olha, tem a vacina, vocês fizeram, não, mas meu bebê morreu. O agente de saúde também não está preparado para aquilo ali. Então é o que eu falei, é uma escada que a gente tem que ir em vários níveis para conseguir atingir, né? Perfeito, acho que isso é muito importante. Parece simples, mas na prática ele tem que acontecer. Encaminhar o pai e a mãe após a alta hospitalar para acompanhamento com a equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária de referência.
Então, eles já têm que sair com esse suporte, né, Tati? Não dá para ficar sozinho, a gente é forte, a gente sempre diz que Papai do Céu nunca dá um fardo maior do que a gente possa carregar, mas esses apoios, eles são importantes, né? Então, eles são talvez determinantes para o futuro daquela família, né? Quantas famílias acabam se desfazendo pós esse trauma? Não é fácil, é só a gente ouvir as histórias e o que a gente, né, na prática, o que acontece para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Garantir à mãe e ao pai assistência humanizada e igualdade da assistência à saúde. Acho que isso também é algo muito importante que muda o futuro dessa família. O destino da placenta e do feto somente será efetuado mediante consentimento informado e expressa autorização da mãe, pai ou responsável. Isso é uma coisa também que vocês lutam, né, Tati? Para que saiba realmente o destino, né? Porque foi muitos pais e mães que chegam pra gente e falam que eles não têm paz de espírito enquanto não souberam aonde os filhos estavam, sabe? Até tem 2 relatos que eu uso nas minhas apresentações para profissionais de saúde sobre isso. Que era os bebês foi uma perda gestacional com um tinha 500 gramas e o outro 495 gramas. Era Noah e o outro agora me fugiu, não vou lembrar. E aí a importância que foi para a mãe conseguir sepultar os 2 juntos. Então, quem nunca perdeu um filho não compreende a importância que é. Pensa que diferença vai ter saber onde está o corpo, porque o bebê não está vivo da mesma forma, a mãe não vai estar junto. Mas ele traz uma calma para a gente, né? Uma paz de tu saber aonde teu filho está. Então, teve uma campanha da revista Época que falou sobre parto humanizado, aí não era sobre perda em si, né? Mas sobre parto humanizado. E aí tem um print, até eu ia trazer para vocês, um print de uma menina que colocou, ela está segurando uma plaquinha que fala que colocaram o bebê numa luva cirúrgica e descartaram na frente dela. Entendeu? Isso, ela não é a única. Pode procurar na revista Época, é hashtag parto com respeito. Tem uma dela que fala isso. E isso, para minha surpresa, não foi a única. Na ONG chegou uma mãe, uma ou 2, né, Flávia? Que falaram que o bebê, porque a gente usa feto enquanto lei, porque é o jeito que usam, né? Falam feto, natimorto, né? O morto. Sim, são termos técnicos que a gente tem que respeitar, exatamente, né? E aí descartaram o bebê na frente da mãe. Então, é esse tipo de coisa que a gente busca mudar com um protocolo, porque a gente compreende que tem perdas muito precoces. Então, a mãe, na cabeça dela, é um bebê com, digamos, 3 semanas de gestação, ele é um bebê na cabeça da mãe e do pai. Eles muitas vezes já amam, já idealizaram aquele bebê e perdem e querem levar, mas não tem muito o que levar. A gente compreende, porque precisa olhar tudo de uma forma muito ampla, sabe? Não adianta a gente dizer toda perda gestacional o pai e a mãe têm o direito de levar. Porque, na realidade, às vezes, isso mais iria machucar que ajudar. Então, a gente sempre precisa ter um meio termo para conseguir que seja efetivo, né? Essa ajuda, mas é muito importante para os pais essa possibilidade, né? E a gente sempre usa o termo que nós estava discutindo hoje de manhã, Flávio. Não me fugiu. Olha nós só. estávamos discutindo hoje de manhã a frase que iam tirar. Dignidade humana. Não condizente com a dignidade humana. Foi isso que me fugiu. Então, evitar isso, né? Ações não condizentes com a dignidade humana, né? Eu acho que está no nosso texto também. Deixa eu achar aqui, olha. É vedado dar destinação às perdas fetais de forma não condizente com a dignidade da pessoa humana. Tratamento térmico por incineração ou cremação. Entre exatamente. Também porque é uma pessoa. Sim. Né? É uma pessoinha, mas é uma Foi pessoa. uma vida, né? Exatamente. Espaço de acolhimento à escuta
e escuta as mães, pais e familiares diante da perda do feto, na rede de Uhum. atenção integral à saúde, com o objetivo de identificar demandas e necessidades por elas apresentadas. Porque cada caso é um caso, né, Tati? A gente faz uma lei ampla, assim, e mais objetiva, mas cada família vai ter, né, a sua necessidade. Então, possibilitar essa mão neste momento. No caso de criança nascida morta ou ter morrido na ocasião do parto, sem reconhecimento legal de vida, terá o registro feito no livro, abre aspas, Ah, se eu falei. auxiliar, fecha aspas, com os elementos que couberem, inclusive nome e prenome por livre opção do declarante. Isso é uma É coisa lindo. também que vocês lutam muito, né, Tati? Uhum, porque é muito expressivo. O nome do bebê, a maioria das vezes a gente já tem, antes mesmo de engravidar, tu já tem uma base de nome que tu vai querer colocar. Então, por isso é tão expressivo, né? O nome daquele filho estar registrado em algum lugar, um lugar. É expressivo Esse, para os pais. perfeito. Estabelecer parcerias entre o Estado, instituições de ensino e instituições de terceiro setor, com expertise no tema luto materno-parental, para Uhum. oferecimento de fóruns, jornadas, palestras, capacitações de profissionais da saúde, entre outros. Isso é algo que a ONG sempre vem fazendo, né, Tati? Claro que a gente teve toda essa pandemia que parou com, né, com muita coisa, mas a ONG nunca deixou, né, de discutir, de participar e de provocar. Quando nós tivemos a nossa Uhum. audiência pública, ela veio por uma provocação da ONG, né? E olha quanta coisa a gente está construindo, Tati, o caminho que a gente está, né, percorrendo pós essas construções, né? Então, acho que isso é muito importante. Produção e divulgação de conteúdo sobre o respeito ao luto de mães e familiares no âmbito dos hospitais públicos e privados. Acho que isso também é sempre o conhecimento, né? Quando a gente pode levar o conhecimento, as lutas elas ficam mais leves, né? Quando a gente tem o Uhum. entendimento, seja o assunto que for, ele se torna mais leve, porque a gente compreende melhor as coisas, né? Então, Pro... informação, 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 né? É o que eu estava Perfeito. falando, ajuda muito, né? Perfeito. Acho que desmistifica muita coisa também, Uhum. né, Tati? Porque é um assunto, assim, pouco tocado, né? Não Porque é adianta, a gente... difícil. Porque é difícil, é verdade. Propor a inclusão de disciplina optativa, que a Tati já falou antes, nas faculdades públicas e privadas sobre o luto materno-parental, em cursos de graduação e de residência da área de saúde, orientando os futuros profissionais sobre o acolhimento dos pais em situação de luto e sobre o autocuidado dos profissionais de saúde. Aqui a gente não quer colocar assim todo mundo no mesmo cesto, né? Mas são profissionais e profissionais. E tem pessoas que têm que ser tocadas de uma forma, né? E talvez a própria universidade preparar esses profissionais, porque eu digo que meu esposo é médico, né, Tati? Então, muitas vezes eu Uhum. compreendo um pouco mais a luta, e ele é obstetra, né? A luta Uhum. que é tu quantas vezes tu dá aquele filho para a mãe, para o pai, né? É tu que pega primeiro, é tu que entrega. E como fica esse profissional quando ele vai tirar esse bebê e esse bebê não tem mais vida? E isso acontece, né? Então, muitas vezes a gente compreender também o lado do outro, né? É É o que importante, eu mas falei. a universidade, assim como ela tem a obrigatoriedade de capacitá-los, ela também precisa humanizá-los, mais do que nunca. Uhum. Porque às vezes eu estou num plantão e eu já tenho 10 esperando aqui para ser atendida, uma com dor, uma já com dilatação, a outra rompeu bolsa, mas cada uma é uma família, cada uma é um serzinho, né? Então não é fácil, sabe? Eu acho que a gente ter essa capacidade de empatia, né? De se colocar no lugar do outro e preparar é o melhor caminho, né? Eu Porque acho que a maior dificuldade, Fran, é esse meio ponto, sabe?
aonde que a gente não exija muito do profissional de saúde. Tu sabe bem como é a rotina, porque a gente ouve muito profissional de saúde, né? Como é a rotina, como é difícil para eles também, né? Porque o doutor João falou muito bem, ninguém sai ileso de uma morte, né? Mas o olho do furacão é os pais que estão nele. Então, o profissional sente, mas sempre a pior situação está nos pais, né? Só que a gente também sempre lembra para não medir. Então, o profissional sofre como profissional, o pai e a mãe sofrem como mãe, né? E pai. E aí a diferença nisso está o quê? A informação. Informação, informação, que é o que a gente tanto bate e fala para isso, da importância de se ter informações a respeito disso para que o profissional se sinta melhor qualificado, digamos assim. Não seria qualificado o termo certo, né? Se sentiria mais preparado para atuar. Capacitado, porque tu tem que ter essa capacidade de absorver, né? É um estouro, mas tu absorve, tu tenta passar para aquele pai e para a mãe com menos peso, né? Não, assim, não deve ser fácil para ninguém, como tu disse, mas eu acho que dá sempre para melhorar, né? Porque tudo que a gente ouviu de pais naquela audiência, o que tu nos relatou, são coisas muito simples no dia a dia, mas que podem fazer a diferença para uma eternidade, para quem viveu aquilo. Exatamente. Exatamente. E é isso que a gente estava comentando de países de primeiro mundo. Então, assim, óbvio, países de primeiro mundo, como eu falei, já estão muito à frente da gente em muitas coisas, como, por exemplo, além de ter um quarto próprio para pais e mães que perdem, perda gestacional no natimorto, eles têm um berço aquecido para manter o bebê aquecido para os pais poderem se despedir com mais tempo. Então, isso hoje não é possível no Brasil ainda. E quando eu digo hoje, é daqui 1 ano, 2 anos, ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir organizar para que tudo isso um dia seja efetivo. Então, o que a gente consegue fazer? Uma pulseirinha a gente consegue. Isso dá para fazer. Então, vamos fazer? Vamos. E aí foi assim que a gente começou a pensar no projeto de lei. Coisas mais simples, mais possíveis com a nossa realidade de saúde aqui do Brasil, e futuramente, sim, começar a modificar mais coisas. Mas, inicialmente, seriam coisas que são simples de fazer, mesmo que exija trabalho, porque uma rede inteira, pensa uma rede de um estado, se tu for distribuir a nossa cartilha, por exemplo, tá? Se tu for distribuir quantas UBSs tem, quantos locais de saúde tem, quanto de material, então não são coisas simples, porque se trata de um estado, né, inteiro, no município já não seria fácil, mas que ao mesmo tempo são possíveis, né, de fazer. Perfeito. E eu tenho para encerrar, Tati, como tópico, incentivar pesquisas junto às instituições de ensino sobre o luto parental e suas consequências como doenças psicológicas e psicossomáticas, né? Porque aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, o teu exemplo, Tati, que é um exemplo de superação. É um exemplo, talvez, diferente de muitas famílias, né? Tu conseguiu passar por essa dificuldade, né? Tu conseguiu teus filhos, né? E saber lidar com esse assunto de forma ainda, além da tua dor, de ajudar os outros, né? Então, é algo diferente. A gente só tem que aplaudir o teu trabalho, da tua mana, de toda a ONG que se uniu. Mas, assim, é diferente. Quantas mães se fecharam para o mundo e não conseguem falar, e não conseguem, né? Pensa, a cabeça é uma maquininha e vem tanta coisa e tanto questionamento e a gente se pergunta, eu acredito que assim, por que comigo? E por que eu? E por que o que eu fiz? E a gente sempre, como tudo que dá errado, a gente quer buscar um porquê, né? Quem é o culpado? E aqui a gente não tá para isso, né, Tati? Bem pelo contrário. Eu acho que é para ter esse entendimento, para buscar soluções realmente mais humanizadas para quando se tenham essas fatalidades, né? E saber que não estão sozinhas, né, Tati? O motivo da ONG é esse, né? Vocês trocam ideias, vocês trocam lembranças, vocês trocam coisas que vão conseguindo conquistar e superar. E aqui, independente da crença de cada um, né, Tati? Mas falo assim do que eu acredito que a gente vai ter um momento, né, que nós vamos estar todos juntos. Eu espero por esse momento, né?
para isso que a gente tem que estar se preparando, né? Fazermos o melhor que a gente pode fazer como cidadãos, como mãe, como esposa, como mulher, né? Hoje, eu que sou uma representante, né, dentro da Assembleia, tenho que tentar fazer o melhor que eu posso. Sou humana, né? Posso não agradar a todos, mas assim, jamais fazer algo pensando em prejudicar alguém. E não é diferente a ação que vocês estão fazendo, né? Então, primeiro quero te parabenizar mais uma vez e toda a ONG, né? Deixar um abraço, assim, acho que a gente já está esgotando o nosso tempo, né, Tati? Uhum. Mas assim, deixar um abraço carinhoso a todas essas famílias, né? E que Papai do Céu conforte o coração de vocês, que naquele momento que venha a saudade, assim, que nesse mesmo momento venha o dia que a gente vai poder estar junto, que tu vai poder abraçar a tua Helena, né? Quantos pais vão poder abraçar os seus filhos? E eu acho que esse é o maior motivo, assim, de reviver, porque vocês têm que reviver pós isso, né? Então, te parabenizar mais uma vez e dizer que vocês conquistaram, assim, a minha admiração, né, pelo trabalho que vocês fazem. Nós hoje somos uma ponte criando essa lei e seremos o que vai lutar para que essa lei tramite na Assembleia, seja aprovada e a gente possa ter essa política pública eficaz de verdade no nosso estado e Uhum. sermos exemplo para o Brasil. Eu vou ser essa ponte, conta comigo. Tá bom? Exatamente, Fran, e obrigada por todo esse empenho, porque muito além de apresentar um projeto de lei, tu tem sido uma parceira em toda essa construção, desde lá de trás, quando a gente se conheceu. Então, te agradecer por isso, por cada palavra que tu traz, que me emociona muito. Por isso que eu fico quietinha, pensando, me emociona muito. Helena significa repleta de luz. Então, para mim, é isso que a Helena é uma luz que ela guia a gente. Quando eu penso em desistir, eu olho para ela e lembro de tudo que a gente passou juntas e de todo o amor que ela me ensinou e me inspira. E aí e eu agradeço de poder contar com pessoas como tu, né? E como tantas outras que têm nos ajudado a modificar a realidade de tudo essa experiência tão traumática, dolorosa, né? Porque não teria como a gente falar de outra forma, né? Tão traumática e dolorosa que pais vivem. E te agradecer de coração por participar, por estar aqui com a gente, né? Nessa tarde. E para também dizer para sempre contar conosco para o que tu precisar, tá? Um abraço sincero em meu nome, enquanto ONG, e em nome de todos os pais e mães que vivem essa realidade aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada, obrigada pelo carinho e pela oportunidade de aprender com vocês todos os dias, tá bom? Beijo grande para todo mundo e a gente está à disposição aí para essas lutas tão difíceis, mas lutas meritórias, tá bom? Beijão. Boa semana! Obrigada igual. Agora, como fã aqui.